Bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 AM, Taina Franco na área, até a 1 da tarde, com você, juntinho, coladinho, no seu ouvidinho, no seu computador, no seu fone de ouvido, na sua alma, né, minha gente? Hoje o papo vai ser sobre masculinidade, é isso, gente? Então, gente, o estúdio está repleto de gente, de convidados hoje. A Laura, que é minha sócia já no programa, é a quinta vez que ela vem aqui. Ela não me aguenta mais aqui, mas eu volto. E no final do mês tem mais uma pauta com a Laura aqui, porque né, a certeza. gente está trabalhando bastante, não é mesmo? Sim. Gente, hoje saiu uma matéria no JJ, deixa eu pegar aqui, inclusive. Atropelei geleia, mas não tem problema, né? Cadê? Eu vi a matéria aqui no JJ e falei, olha, eles vão na rádio hoje. Que demais. Projeto discute a masculinidade. Gente, tô aqui com o Cadu, com a Laura, com o Fernando e com a Zaf, aqui na Rádio Difusora. E eles montaram um grupo que vai discutir... Eu sempre falo aqui que mulher já tem que discutir muita coisa, né? Mulher tem que cuidar de todas as pautas relacionadas ao feminismo e todos os embates que se tem dentro do feminismo e que não cabe à mulher ficar também resolvendo as problematizações do machismo, né? Da masculinidade. Essa conversa cabe aos homens e está na hora dos homens tomar frente aí das discussões, né? Conversar com os coleguinhas. E este grupo é para isso, gente. Homens que sentem. Não é mimimi, né? Bem-vindos! Bem-vindos, quem começa? Vamos ficar olhando pra cara do outro aqui, ó. Rodízio de falas. Não, posso começar. Não, em primeiro lugar, gratidão pela oportunidade, né? A gente já vem acompanhando aqui o programa e acho muito bacana. Fernando é meu pauteiro aqui, direto, manda umas pautas pra mim. Várias sugestões. E eu acho muito legal esse espaço que o programa dá para esses projetos sociais, né? Porque Jundiaí tem muita coisa legal rolando e é importante a população ver e se apropriar, né? Assim, eu vou começar falando então um pouco como surgiu a origem do grupo, né? Eu estava assim numa fase da minha vida onde estava passando por alguns problemas no aspecto profissional, pessoal, e aí eu entrei em conflito muito grande com essa questão da masculinidade, né? Tive que me rever como homem, né? Repensar o que era ser homem, né? E aí eu senti uma necessidade muito grande de procurar ajuda, né? Então eu fui pesquisar na internet e achei muitos grupos assim falando sobre o tema, só que não na região. Tem grupos em Campinas, em São Paulo, no Brasil inteiro. Eu percebi que tem um movimento no Brasil inteiro, né, que faz acho que uns 2 anos para cá tem surgido esses movimentos para tratar do tema. Então assim, os homens estão cansados, querem falar sobre a masculinidade, querem desconstruir esse conceito, né, de masculinidade tóxica, né? Então, aí veio a ideia, né? Que é importante falar, só te interrompendo, que é sobre a masculinidade tóxica e o papel do homem geral, dentro da família, dentro da sociedade. Porque senão, o coleguinha vai assistir a matéria até aqui, vai ouvir a entrevista e falar: ah lá, o império gaysista tá atacando, né? A doutrinação, feminazi. Então é bom a gente pontuar bem que ninguém está falando aqui de orientação, Exatamente. Né? A gente está falando do papel do homem na sociedade. Exatamente. Pode continuar. Aí eu me veio a ideia, né, de iniciar um grupo aqui na cidade. Eu conversei na época com a Lívia da Rede 5050. A Lívia assim, adorou a ideia, deu muito apoio, levou para a Rede 5050. Aí as meninas da Rede 5050 também adoraram a ideia e resolveram fazer uma parceria para a gente desenvolver esse grupo. E aí a Laura veio da rede como a nossa madrinha, né? Tem apoiado nosso grupo nessas questões de divulgação, de estruturação e tudo mais. Aí essa foi a origem do grupo. Muito legal. E aí rolou uma divulgação aí para chamar os homens para participar. Daí a Rede 5050 entrou colaborando com... Rede 5050 já esteve aqui. Isso. Fala o que é Rede 5050 para quem chegou agora. Bom, a rede existe na cidade desde 2016, né? Surgiu no meio do primeiro para o segundo turno, quando nenhuma vereadora foi eleita, né? Nenhuma vereadora mulher foi eleita na cidade. Então a rede levou a carta compromisso para os candidatos a prefeito. Eles assinaram se comprometendo com ações e políticas pela igualdade de gênero, né? Quem quer que fosse eleito.
E desde então, desde 2016, a rede realiza ações pela igualdade de gênero na cidade. A gente fez a primeira sabatina de candidatas só mulheres de Jundiaí região, fizemos ações na Guarda Municipal sobre diversidade, gênero, enfim, diversas ações. E aí, todas voltadas mais para o público feminino, né? Recentemente a gente teve nossa formação política para mulheres. É maravilhoso. E tudo mais. E aí, o Fernando chegou pra gente com essa ideia e a gente falou assim, sim, né? Precisa ter alguém fazendo essas ações estilo Rede 50-50 para os homens também. Mas a gente não pode abraçar isso, porque somos todas mulheres na Rede 50-50 e a gente acredita, né, que tem, como você disse, né? A gente tem o nosso lugar de fala e a gente pode abraçar até um tanto. As mulheres já estão abraçando muita coisa. E aí, como ele veio com essa ideia e falou assim, não, vamos lá, eu acho que os homens têm que fazer e tal, a gente pegou a visibilidade da rede para chamar, a gente fez uma chamada online para voluntários que quisessem se inscrever, participar desse grupo, formar mesmo esse grupo. E aí nós chegamos em vários nomes, né? Hoje estamos com uns 15 homens no grupo. Que legal. E resolvemos fazer então um evento de lançamento, que vai ser esse sábado, no Grupo Sol da Cidadania, para explicar mais para as pessoas o que é esse grupo, explicar inclusive o que é a rede, como a rede atua, como o grupo vai atuar e conversar mesmo sobre machismo, sobre masculinidade tóxica, sobre igualdade de gênero. E é muito legal a gente abrir essa conversa até para quebrar alguns tabus, né? A gente está num momento não, né? Numa existência, né? Aí de pular cerquinhas, derrubar muros aí de algumas pautas, né? Nunca antes na história desse país essa pauta foi tão importante, né? Falar não só sobre o feminismo, mas sobre a masculinidade, porque a gente vê aí as mulheres ganhando espaço, os homens perdidos completamente aí no papel deles, né? Num papel de pai que eles têm que assumir, que é importante a gente falar que sobre filhos não é só a mãe que cria, né? Quando acontece alguma coisa com uma criança, daí a pessoa fala, nossa, essa criança não tem mãe? Gente, é o pai da pessoa, vamos combinar, né? E os outros papéis do homem, né? Dentro de uma relação, o papel do homem na sociedade, é importante a gente desmistificar e falar que só tá nesse grupo, não, eu não tenho problema com a minha masculinidade, eu não preciso participar. Eu acho que a construção de masculinidade, até não sou muito a favor do termo masculinidade tóxica, porque a nossa masculinidade ela é patriarcal, nossa masculinidade ela é heterossexual, nossa masculinidade, ela tem vários matizes normativos, né? Então, a gente está lutando contra eles. Não existe só um tipo de homem. Sim. Né? Quando surge o movimento feminista lá nos Estados Unidos, uma mulher negra ela faz um texto maravilhoso, não vou lembrar o primeiro nome dela, mas é Truth, o sobrenome. Ela fala, e eu não sou uma mulher? Porque as mulheres negras, as mulheres brancas estavam lutando para trabalhar. As mulheres negras nunca param de trabalhar. Sim. Né? Então, e ela vai... Dentro do feminismo tem vários recortes. Exato. Né? Então, quando a gente está falando de masculinidade, a gente está falando de amplitude. Né? A minha masculinidade, enquanto homem negro, ela é totalmente diferente. E aí a gente precisa considerar os vieses sociais. Isso, e que não existe um modelo único. Sim. Mesmo que você seja branco, heterossexual, tenha um bom emprego, você tem algum desvio do que é sugerido pela sociedade. Porque os homens também sofrem com o patriarcado, né? Sim. Os homens também sofrem com o machismo, porque são criados ali para não falar de sentimentos. Homem não chora. E aí quando o homem expressa algum sentimento, parece uma menina. Então o homem também é criado num contexto que não é saudável, né? Nos grupos, normalmente desses grupos reflexivos, você tem uma centralidade na experiência. Então você escuta, eu já participei de um grupo aqui em Jundiaí, na época do Barra Vento, a gente montou um grupo de masculinidades no Barra Vento, depois participei de um outro de negros só, masculinidades negras, e agora participo no São Paulo e aqui com homens que sentem. Mas é muito importante você fazer reflexão, né? Você pensar em como é a sua vida, né? A gente é sugerido, inclusive lá no Memo, de fazer algumas práticas. Então, tipo, você tem medo do quê? Relações abusivas. Sim. A gente vai falando de todos esses temas que estão dentro da gente.
Né? As relações são abusivas não porque existe um poder externo, mas porque existe uma norma que permite. Uma construção que está enraizada em mim, na nossa construção como ser social, né? O homem desde pequeno, né, ele é criado para ser um robô, né? Sim. Ele tem que ser indestrutível, a prova de O super-herói, né? A síndrome do super-herói. Não tem sentimento, né? Ele é criado para ser um robô, uma máquina mesmo que vai produzir, que vai gerar recursos, né? E toda essa parte sentimental, né, a inteligência emocional, tudo isso vai sendo atrofiado com o tempo, né? Isso gera vários distúrbios, né? Depressão, suicídio, agressividade. Sim. Porque eles não conseguem lidar com isso. É uma pressão muito grande ser um robô, né? Sim. Alcoolismo também. Alcoolismo, suicídio. Sim. A segunda causa para homens de morte é o suicídio. Estava vendo alguns dados, né, que entre 8 a cada 10 pessoas são homens, né, que se matam, que se suicidam. O homem é o que mais mata e é o que mais morre também, principalmente o homem negro, né? Sim. Então a população carcerária também é mais de 90% formada de homens, né, e a maioria negros também. E eu vejo assim o tanto que o machismo nos prejudica, nos atrofia, e não só na questão do sofrimento das relações sociais, familiares, mas também quando se diz respeito à própria vida, né? E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre masculinidade. O Cadu, no bloco anterior, falou que o termo masculinidade tóxica não é o mais adequado para a gente falar. Eu entendo que a masculinidade ela é construída, né? É uma masculinidade hegemônica. O nosso problema é com essa masculinidade única. As masculinidades são amplas, são várias. Então, assim como a gente falou que várias mulheres são cada uma de um jeito, as masculinidades, elas têm que contemplar, né? Nos Estados Unidos, quando acabou o processo da escravização, né, violento demais, os homens não conseguiam ter emprego. Então as mulheres conseguiram entrar nas casas primeiro que os homens, para trabalhar e tudo mais. E esses homens não tinham emprego. Então esses homens já cuidavam dos filhos. Então veja, há 100 e tantos anos atrás existiam homens negros cuidando dos seus filhos. Tinha os homens frustrados com aquela situação? Existiam, mas existiam homens assim. Então a gente precisa conhecer um pouquinho mais de como foram construídas as masculinidades, né? A masculinidade do homem negro brasileiro. O homem negro brasileiro ele é o pai com mais dificuldades. Sim. Porque é o pai mais recente. Né? Nós temos 130 anos só de paternidade. Antes disso nós éramos reprodutores. Nós éramos... os nossos filhos não ficavam perto da gente, a gente não era parceiro da mulher que tinha nossos filhos. Mesmo porque também na época que escravizavam pessoas, tinha a questão do filho ser uma mercadoria. Exato. Que era vendida. Então a gente precisa contemplar que essas masculinidades são diferentes. Quem está revolucionando as masculinidades hoje são os homens trans. Porque são homens que não têm pênis. Então, se toda a nossa masculinidade tivesse entrada no nosso pênis, os homens trans são homens bonitos, homens com toda se eles quiserem, evidente, com toda a imagem do masculino, mas que eles não têm pênis. E eles são menos homens. Qual que é o lugar que eles ocupam aqui? Né? Lá no mesmo nós temos um homem trans no grupo. E é muito interessante você escutar essas experiências que não são auto-evidentes, né? Que são construídas e que são construídas sobretudo na escuta do outro. Isso conversa muito com o momento atual do feminismo, eu vejo, né? Porque o próprio feminismo vem questionando essa interseccionalidade, essa necessidade da gente falar que as demandas de uma mulher indígena não são as mesmas demandas de uma mulher que trabalha no campo, que não são as mesmas de uma mulher branca, de uma mulher negra, enfim. E os homens também estão se perguntando, se questionando isso. E isso mostra a demanda que tem, essa necessidade que a gente tem de grupos e de espaços de troca, de escuta, de fala, de apoio, de acolhimento mesmo. Espaços físicos para as pessoas poderem falar sobre as coisas, né? É uma coisa que parece tão básica, mas que na nossa sociedade, na nossa civilização, nessa vida que a gente fala, que correria, a gente não para conversar e para conhecer outras pessoas e para falar de problemas
que podem ser comuns. E quando a gente vê que a experiência do outro pode ser parecida com a minha, além de eu refletir sobre a minha experiência, eu posso me sentir também menos sozinho. Uma coisa muito interessante que a gente estava conversando aqui é sobre quando eu bebo no bar, aí eu posso falar, e aí eu tenho liberdade de falar. É real, né, gente? Quantas mesas de bares já não vi amigos chorando e confessando alguma coisa que não tem coragem de falar pra ninguém, ou naquele churrasco, né? Sempre tem um amigo chorão ali que ao ingerir bebida ele fica mais suscetível aos sentimentos, né? Eu nunca tinha parado para pensar também nesse ponto, né? Do homem, o homem também é calado, né? Com relação aos seus sentimentos, né? Os grupos de apoio a homens aí existem, né? Só que são grupos secretos, né? É aquele homem a gente não pode falar que a gente está conversando. Ele chega naquele amigo mais próximo, né? Naquele parente, naquele homem, aquele parente que ele confia, troca lá as experiências. Mas, assim, quando chega mulheres ou pessoas perto, não, vamos mudar de assunto. Então são grupos secretos, né? Assim, a ideia do nosso projeto é falar disso abertamente, levar isso para a sociedade, né? Tanto que tem um documentário muito bacana chamado Silêncio dos Homens, feito pelo Papo de Homem, que fala muito sobre essa questão da masculinidade. Aonde tá? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Eu vou deixar o link aqui, que eu acho importante, assim, começar, pelo menos, se você ainda não consegue, né, fazer parte de um grupo, falar sobre o assunto, que você comece a consumir informações a respeito, né? Acho que já é um primeiro passo ali para essa conversa começar, né? Vocês, como homem, o que vocês, para vocês chegarem neste grupo? Você falou, comecei a me questionar, né? Sim. Inclusive, uma das minhas grandes motivações foi um programa seu que eu vi sobre o CVV, que eu tava assim... Vou chorar aqui, né? Que legal! Eu tava assim numa situação me sentindo tão sozinho, não porque eu não tinha ninguém pra conversar, porque eu tinha vergonha, né? Aí eu liguei no CVV, depois que eu vi seu programa, conversei lá, aí falei, não, vamos pesquisar. Eu iniciei essa pesquisa de grupos, né? Então, aí, né, essa foi a minha motivação, né? E vocês aí? Eu conheci o grupo através de uma mensagem que uma amiga me encaminhou, né, da divulgação do grupo, e já era um tema que eu já vim procurando trabalhar, estudar sobre, né? Já tem uns 3 anos que eu tenho essa intenção de reunir homens para conversar sobre masculinidade, para conversar sobre o machismo e tudo mais. Porque eu vivo num ambiente onde eu ouço muitas coisas, né? Eu sou cabeleireiro, né? Então todos os dias eu ouço mulheres trazendo suas dores, trazendo, né, geralmente no salão, né, elas se abrem e falam. E eu momento terapia, né? Exato, eu costumo falar que elas não deixam só cabelos lá no chão, né? Elas deixam muita coisa. E lágrimas, inclusive, né? Exato. Então, assim, a maioria das vezes que eu ouço alguma reclamação, né, e até mesmo toda semana tem alguém chorando lá na cadeira, a maioria das vezes tem relação com machismo, né? Então, teve um dia que 2 clientes consecutivos eu atendi, uma estava chorando e tal, foi embora. A outra chegou, passou 10 minutos e começou a chorar também, falando de alguma situação que viveu com o marido, enfim. E eu falei assim, isso tem que acabar, sabe? Até quando que vai continuar essa dor, sabe? Eu sinto que nós homens estamos feridos e acabamos ferindo também quem convive com a gente, né? É importante falar disso, né? Porque a gente, aquele homem não presta, a gente reduz tudo a homens que não prestam. Então o agressor não presta. E reduz a isso, né? E não dá para parar a conversa ali, né? Quando você, por exemplo, prende um homem por agressão, que geralmente não acontece, mas vai que, né? Até enquanto ele não mata a mulher, não é preso, mas enfim. Vai que atrai, né? Fala, atrai. Mas assim, discute-se a violência, que é a causa final. Existe uma coisa antes que ela não é discutida e que eu acho que é essa ferida aí que se começa a discutir, que é importantíssimo, né, para sanidade, saúde mental e emocional dos homens. Sim, né? Eu acho que essa ferida também, ela se agrava justamente por a gente não ter esse espaço de fala, muitas vezes nem com os próprios pais, né? Então, de conversar com o pai o que é ser homem, né, sobre sentimentos, não tem espaços assim, né? Porque também, às vezes, o pai não tem uma bagagem para apresentar alguma coisa, alguma palavra legal ali, exato, né? ele também não essa construção. não teve esse espaço, né? Com certeza, e pros que tem pai também, né? Porque como a Tainã falou... Não, todo mundo tem pai. Todo mundo tem um pai presente. Vamos combinar ali que
de Mas, repente... como a Tainá falou no outro bloco, 16% das famílias brasileiras não tem uma presença de um pai, né? São famílias de mãe solo. Então, isso também já traz outra questão, né? Por que esses pais não estão presentes? O que aconteceu, né? E tem tanta questão aí, Porque tem daí tanto quando o pai não tá motivo. presente, a culpa é da mãe, necessariamente. Mesmo quando tá, né? Também. Sim, Mas, a enfim. mãe, a gente estava até falando antes, que as relações, elas são, a paternidade, ela lida como uma extensão da relação Sim. do casal. Então, se eu sou casado com você, nós temos um filho, eu sou pai dele enquanto nós estivermos juntos. Quando se separa, eu vou ter uma outra família, eu vou reclamar de pagar a pensão, eu vou reclamar de um montão de coisas, porque parece que aquela família não me diz respeito mais. Então tem muito a ver com a relação que eu estou vivendo. Né? O que eu entendo do machismo, até a gente estava falando no intervalo, é que nós somos machistas em tratamento. Então todos os dias a gente tem que lutar contra esse machismo e assumir que nós estamos errando e que nós somos machistas. E nesses micromachismos, né? Eu estava citando um caso de uma amiga minha, que é mulher de um ministro da saúde, foi ministro da saúde, e aí ela estava me explicando sobre dengue, que tem um amigo nosso que está com dengue. Ela estava explicando como é que funciona, que mais ou menos até abril acontece a dengue, está acontecendo agora por causa das questões com a Amazônia, a questão de vacinações, está tudo desregulado na saúde. E ela estava me explicando. Quando ela terminou de me explicar, eu falei assim, nossa, que legal, né? É bom ter um marido médico. Aí veio uma outra amiga minha e falou assim, Cadu, não é porque ela tem um marido médico, ela já trabalhou na Secretaria de Estado, no Ministério da Saúde. Então, quer dizer, era uma mulher preparada. Eu minimizei tudo que ela sabia pela relação dela. Entende? E eu que me entendo como um cara desconstruído, que sou lido como alguém desconstruído. Então, esse lugar também, por isso que eu sempre reforço a centralidade das nossas vivências, é isso, é a gente compartilhar os nossos erros. Porque homem se junta para falar de vitória. Pra passar nudes, pra falar com quem, com quem não sei quem. O cara tá desempregado, ele fala pra você assim, como é que tá a sua vida? Aí ele fala, minha vida tá maravilhosa, tô ganhando muito dinheiro. Aí você vai ver, ele tá desempregado. Então ele não consegue nem se inserir no mercado por causa de uma mentira. Sim. Pra não ter que aceitar que ele tá num momento de fragilidade. Como se fragilidade fosse uma coisa horrível, péssima e diminuísse o ser humano, Ou né? se vai falar de alguma derrota, fala em tom de brincadeira, né? Sim. Como se tivesse tudo uma bem. piada, né? Gente, eu vou chamar uma musiquinha, daqui a pouquinho a gente volta pros estúdios. Voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Você que está ouvindo não vai ver, mas depois dá para você ver no YouTube. E eu estou aqui com uma canopla da Rádio Difusora. A Geleia cuidou deste momento para mim. Estou me sentindo muito profissional, como se eu soubesse o que eu estou fazendo aqui nessa mesa, mas tudo bem. Valeu, Geleia. Gente, a gente está falando aqui desses encontros, né? Existe na prática, como que funciona? Existe um número de encontros, existe um caderninho, material didático. No episódio de hoje a gente vai falar sobre paternidade. Como que funciona a estrutura desses encontros? Sim, a gente já tem um planejamento, né, que ainda está em aberto, né, a gente está em construção. Está em construção, estamos prestes a fechar. Mas a ideia é fazer 12 encontros, né, com grupo fechado, né, o primeiro grupo vai ser os voluntários que a gente captou, e aí a gente pensa um número de 15 a 20 pessoas, né, para não ficar um grupo muito grande, para dar a oportunidade de falar para todo mundo. E aí esses 12 encontros vão ser 2 vezes por mês, a cada 15 dias, e aí cada encontro, a gente pensou, a cada encontro o tema ia evoluindo, né. Então a gente veio com uma proposta inicial de temas, que ainda vai ser votada pelo grupo, e aí a ideia é que o tema ele comece pequeno e vai crescendo até chegar ao seu grande final no 12º encontro. Tem spoiler aí? Vai aprofundando, né? Porque o próprio Papo de Homem, que fez esse documentário O Silêncio dos Homens, eles têm um guia, assim, para quem quer replicar e criar esses grupos. Legal. Então, eles orientam. Então, existem grupos que optam por fazer temas pontuais, tipo, hoje a gente vai falar de ciúme, de paternidade, de, sei lá, machismo na escola, não sei. E o Homens que Sentem está optando por seguir temas relacionados à jornada do herói.
Exatamente. Legal. Fala mais sobre isso. Porque a jornada... Campbell, né? Aham. Eu tenho esse livro. A ideia da jornada do herói é assim, porque assim, a jornada do herói ela não é uma narrativa simplesmente para personagens fictícios, né? Ela é uma narrativa que todas as pessoas passam em vários momentos da vida, né? E aí a gente pensou em usar ela como um guia, né? Como uma orientação de como esse tema vai evoluir durante os encontros, né? Que na jornada do herói fala do chamado para aventura, depois fala do treinamento, depois fala do seu final, né? Que é a conclusão, né? O herói ele fez lá a sua missão e tem que retornar para casa, né? Ele vai retornar. E aí no retorno, né? Como que a vida dele vai mudar depois desse retorno? Então a gente... É que o filme acaba nessa hora, né? Só nos créditos. Exatamente. Aí depois... Na verdade, a jornada do herói era usada também no tarô, né? O tarô tem 22 cartas e aí cada carta tem um símbolo dessa jornada. Então você começa bobo, inocente, que é a primeira carta, o zero. E aí você vai crescendo, você passa pela morte das suas certezas, você passa pela demolição de coisas que você acreditava, que é a torre, né? E aí você termina no mundo, que é isso, é quando você volta para casa. Só que quando você volta para casa, você está novo. Então você começa tudo de novo. Então o processo ele é contínuo. Contínuo. E essa é a ideia do grupo. Aí encerrou o grupo, a gente inicia um novo grupo, com novas pessoas, né? Aí esse grupo que vai ter agora vai ser um grupo piloto. E aí torço para que todos os 15... também, né, como que vai funcionar isso com os caras. Porque provavelmente vão trazer outras demandas, né? Assim... durante o curso vai se construindo, né? Isso é muito legal. E aí eu torço para que esses 15 continuem como vontade para a gente replicar isso com outros grupos, né? Até de repente fazer 2 grupos ao mesmo tempo. Que legal, fazer coisas... Onde vai acontecer? É importante a gente saber onde isso vai acontecer, né, gente? O grupo vai acontecer no Grupo Sol da Cidadania, que fica na Vila Alvorada, aqui em Jundiaí. E o evento de lançamento do grupo também, como eu disse, junto com a Rede 50/50, é esse sábado às 14 horas. Lá no Grupo Sol da Cidadania também, Alameda das Palmeiras, número 120. Vou deixar o endereço aqui pra gente... Aqui em Jundiaí, das pode, 14... No lançamento pode mulher? Como que pode. A gente já ia me convidar aqui, Pode, né? é aberto a todos. E as meninas da Rede 50/50 também estarão lá. E o Homens que Sentem vai fazer o seu debutante, baile de debutante do Homens que Sentem, lançando aí pra mostrar mesmo sobre o que vai ser o trabalho, quais serão os temas, quem são os integrantes, até pra todo mundo se conhecer também. Gente, uma coisa que é importante falar, e é um papo recorrente aqui, a saúde mental, é que é importante participar de grupos para desconstruir, né, pra gente se reconstruir até, porque tem muita gente que, né, tá em cacos. Mas é importante também você buscar fazer terapia, por exemplo, né, consumir materiais aí, porque assim, é importante saber que isso é um curso que não é o que salva vidas, né, ali que depende muito do que é aplicado no dia a dia, né, ele vai te dar ali ferramentas para o seu dia a dia. Exatamente. E depende muito do cara, né. É um grupo reflexivo, é um grupo de você conversar, de você se abrir, mas ele não tem a pretensão de ser terapêutico, ele não tem a É importante falar isso, porque de repente chega as ser, pessoas lá você querendo vai fazer curar terapia. alguma coisa da pessoa. Né? Você pode usar outros expedientes, e deve usar outros expedientes, porque é muito importante a gente saber que o homem não assume depressão, não assume... O cara morre antes de descobrir que tem um problema cardíaco, né? E o corpo dá 1000 sinais. Sim. Então, isso é uma das coisas, né? A gente pensar também na nossa saúde. Então, é um pontapé inicial. Né? Ninguém precisa ser dependente do grupo, ficar a vida toda no grupo. Mas é importante a gente pensar que existem outras maneiras de a gente fazer. E como a gente pode tratar isso também... Eu sei do que o Fernando falou, né, da coisa de você ir ter um crescente e depois voltar para casa. Porque é isso, a gente vai ter as reuniões e vai voltar para casa. Sim. E vai estar na tua casa, com a sua mulher, com os seus filhos. Como é que vai ser a minha atitude? Né? Porque é ali que é validado. Eu estava falando com um amigo meu semana passada, que ele conta esses grupos, acha absurdo homens se encontrarem para falar sobre isso, porque ele entende que a gente fica se retroalimentando. Coitado, ele fica com a namorada, coitado, ele vitimismo, assim, né? Como se fosse para usar um vitimismo. E aí foi o que eu falei para ele, eu falei assim, olha, o grupo pode até ser desse jeito, pode existir grupos desse jeito,
Só que ele precisa dar uma solução para a sociedade, uma resposta para a sociedade. E quando eu dou a resposta para a sociedade, aí eu vou saber se o grupo é funcional ou não, se o grupo é só de ficar passando um pano um para o outro ou não. Porque o cara vai apelar para uma mudança, né? O grupo não é sigiloso justamente para isso. Para que a mulher saiba onde o marido está indo naquele dia. Então, a mulher vai cobrar, não é um céu de brigadeiro depois que você começa a fazer isso. Porque a mulher te cobra, a sociedade te cobra, a cada ação machista que você tem, você é cobrado. Tipo, essa minha amiga, ela só foi falar pra mim que eu estava sendo machista, porque a gente já tem uma liberdade e ela já sabe. Sim, se fosse um outro cara, ela não ia entrar nem no metro, ia só tipo virar outro machista. Fazendo omisse. Pronto, acabou. Então é isso, é moça. Mas a gente volta, né, na fragilidade que nos dá oportunidade. Cada vez que a gente se mostra frágil, a gente diz, olha, eu não sei, eu só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Mais a gente vai aprender, mais a gente vai se incentivar. É importante falar também que o grupo, além de não ser, como você disse, não ter uma proposta terapêutica, no sentido psicológico da coisa mesmo, ele também não é formativo. Ninguém vai sair de lá com um diploma de sou um homem melhor agora, olha, passei, tá? Juro que sou sair dos grupos de macho opressor que estão super na moda, exato, né? E agora eu sou um macho legalzinho, desconstruído. Porque é como o Cadu mesmo falou, né? É um processo. Na rede também, as meninas lá não saem com um diploma de feminista, uma carteirinha, que se você fizer alguma coisa fora da curva, você vai ter a carteirinha de feminista caçada. Não é assim que funciona, né? É uma construção. E é por isso que é tão importante os homens participarem disso também. Não tem como a gente na rede falar sobre igualdade de gênero e não ter ações, não aprovar, não apoiar parcerias como essas, né? Não ter parcerias com grupos de homens. Porque 50-50 é meio, né, gente? Vamos combinar. Cada um tem que fazer a sua parte. As pessoas acham que o feminismo é mulheres querendo dominar o mundo 100%. Não é. Se deixar, a gente domina. Né? Não é essa a proposta. Vou chamar mais uma música e a gente volta para o último bloco desse papo. Voltamos aqui para o último bloco do programa Francamente, hoje falando sobre esse novo grupo que vai debutar no sábado, às 2h, lá na Vila Alvorada. Grupo Sol da Cidadania. Sol da Cidadania, muito bem. As inscrições estão encerradas. Para esse primeiro grupo, sim. Tem uma lista de espera aí? Não, então ainda não. A gente vai fazer esse piloto, né? Depois do piloto, vamos divulgar novamente uma chamada para novas... 12 encontros. Quem quiser já falar no evento, que tem interesse, participar do evento e conhecer melhor o grupo também é legal. O grupo já tá fechado já, esse primeiro grupo. Os primeiros voluntários, sim. Tá, quem quiser conhecer, tá aberto nesse dia aí, nesse primeiro dia. Então, se os homens quiserem pelo menos conhecer o grupo, vale a pena, né? Dar uma passadinha lá, conhecer, saber do que se trata, né? Gente, e quando que vai ser o primeiro encontro? Então, o primeiro encontro, estamos ainda na fase de definir a agenda, né? A gente tem, como esse primeiro grupo é formado por pessoas que têm interesse, é voluntário, então a gente está conciliando as datas, né? Então, não temos ainda uma agenda fechada. Estamos estudando algumas datas, mas a ideia é começar em novembro. Demais. Eu sempre falo que quando alguns movimentos começam, outros movimentos vêm de encontro, né? Recentemente eu brinquei aqui no último bloco sobre os grupos de macho opressor, homem opressor. A palavra opressor ficou muito na moda aí, né? Ainda está. Gente muito jovem, em vez de entrar no pacote de se conversar, vem um pacote com uma força contrária, né? Mas é legal também, porque agora também surgem esses movimentos. Tá, foi longe demais, os homens precisam conversar. E é muito bom ver iniciativas como essa, né? Quando você veio aqui, Cadu, você falou alguma coisa de encontros com homens? Você já não participava? Já isso é do Memo, já estava dessa... Porque o Memo é um grupo de São Paulo, quer dizer, eu faço parte de um grupo deles em São Paulo, mas acho que a ideia surge no Rio de Janeiro e tem grupos no país inteiro, né? E aí a estrutura era um pouquinho diferente, a estrutura de liderança, então cada semana você tem um líder. E a centralidade ela é muito grande na experiência, né? Você foi líder? Já fui líder semana passada. Como foi pra você? Foi muito legal, porque o que acontece? Eu ia trazer, porque o bicha preta e tudo mais, eu ia trazer a homossexualidade pra dentro do grupo, pra falar sobre isso. Só que na semana anterior, o líder
trouxe um outro tema e esse tema caminhou para a homossexualidade. Porque é algo que você, sendo heterossexual, bissexual ou mesmo homossexual, vai passar pela vida do homem. O que é isso? O homem, quando ele é criança, a única coisa que ele faça, bichinha. Né? A mulher, se ela abraça a amiga, ela não é sapatão necessariamente por isso. Eles têm outros signos que vão dizer isso. Né? Tem um pai que matou o filho porque a criança estava lavando louça. Isso. Espancou, a criança morreu. Exato. 8 anos a criança. Exato. É uma história triste, porque esse menino morava com a mãe, e por isso ele aprendeu para ajudar a mãe. Quando ele vai morar com o pai fala, mas você não pode fazer isso, e mata. Né? E aí, na semana anterior, acabaram entrando na questão da homossexualidade, eu tive que remodelar. Né? Aí eu fiz uma dinâmica com um grupo, na qual a gente falou sobre 4 temas. Né? A gente falou sobre traição, sobre medo, falou sobre homossexualidade e sobre machismo. Como é que essas coisas entram na nossa vida? Qual foi a experiência que nos trouxe isso? Né? Então, como são assuntos delicados, eu optei por fazer em duplas. Então, eu contava uma história do Azaf sobre o meu machismo, enquanto o Fernando estava contando para a Laura uma história sobre a homossexualidade. E aí, no final, a gente falava mais sobre a questão de como é escutar o outro, que é uma coisa que homens não fazem. Escutar, a gente só fala, a gente não escuta. Como é que é escutar o outro? Como é que é ver o outro contando a nossa história, que tinha esse pedaço? Né? Não bastava só contar a história. O outro depois voltava e falava assim, olha, então o que eu entendi que você falou foi isso. Para ver se te ouviu, se absorveu, Exato. se interpretou. E isso serve para a nossa vida, né? Porque as nossas maiores brigas são porque a gente entende o que o outro disse e não o que a pessoa falou de verdade, né? E aí a gente até terminou com um exercício, porque sempre a gente termina com um exercício, com uma prática, e a prática foi de que a gente tentasse fazer isso com os nossos longos relacionamentos, que são os mais difíceis, né? Tem gente ali que é casada há 20 anos. Então como é que eu falo para minha mulher que você acha que já sabe, só o olhar dela você já sabe, ela não gostou do que eu falei, ai que droga, será que ela não gostou do que eu falei? Será que eu cisco no olho dela? O que aconteceu? Né? Então o melhor é você passar, então eu entendi que você não gostou do que eu falei, é isso? A gente fica muito nessa conversa de eu conheço, respirou diferente, eu já sei que já sei o que ela quer, já sei o que ela está sentindo, já sei que ela está brava. Nós homens já temos uma tendência ao silêncio, a não falar sobre os nossos desejos, nossos anseios. Então, quando a gente começa a entrar nessa dinâmica do automático, a gente nunca vai falar. Né? Então, tem casais que vivem, coabitam há 30 anos sem se relacionar. Todo mundo que conhece casais assim. Sim, né? Muito comum. E aí você vai se afastando. Onde começou o afastamento? Não sabe. E a gente aprende a ser assim, né? A gente vem também rápido. a gente vai reproduzindo, né? Porque às vezes os nossos pais são, os meus nomes já morreram, eles não estão conversando mesmo, né, gente? Espero que não, né? Talvez, não sei, agora eu tô pensando aqui, né? Mas a gente aprende isso dentro de casa, né? Dos pais que não se relacionam, às vezes até os pais divorciados, né? Que cada um já tem sua estrutura familiar ali e não se conversam também. A gente aprende a se calar. Né? Essa fala do Cadu me lembra muito uma coisa que a gente já conversou aqui das 30 vezes, 1000 vezes que eu vim aqui, sobre a educação de gênero pela diferença, pelos estereótipos de gênero. Então já começa na educação de uma família que tem um filho, um menino e menina. Um menino e uma menina. E aí começa a educar aquela menina pra, como né, foi esse exemplo do menino que morreu lavando a louça, educar aquela menina que ela pode e deve lavar a louça, limpar a casa e não sei o que, nananã. E o menino não, deixa o menino lá brincando, sei lá. Começa já desde aí essa educação que eu vim aqui falar uma vez sobre sexualidade feminina, falando que a sexualidade feminina é muito pautada pelo não faça, não abra a perna, não use decote, não, enfim. Mas a sexualidade masculina, nesse estereótipo, também é muito no não, em 3 sentidos. Não seja fraco, não seja mulher e não seja criança. E nesses sentidos, assim, que o homem tem que ficar provando toda hora que ele não é mulher, vem muito isso do que você trouxe do bichinha, fraquinho,
mulherzinha. Até também é uma prova de... né, gente? Isso também tem essa construção. Isso aí nas também é colocar a criancinhas. mulher também como ruim, né? Também como cidadã de segunda classe, porque o homem tem que provar que ele não é mulherzinha. Mas o que tem de errado né? em ser mulher, né? Sim. Então, Eu posso enfim, ler não tem como umas coisas falar aqui, mas- de uma coisa, não tem como falar de uma coisa sem falar da outra, né? Por isso que a gente precisa dessa conversa. Eu acho que a gente tem que acabar com essa mania de ficar atribuindo gênero a tudo, né? Sim. A brinquedo, a roupa, a sentimento, a profissão, né? Eu sou totalmente contra isso. Não existe gênero, valores, não existe gênero. Quem tem gênero são os animais, né? Nem você fala do cavalheirismo, né? O cavalheirismo ele é um machismo educado. é um machismo onde o homem Socialmente demonstra aceito. que a mulher é inferior através da gentileza. E ele quer uma troca depois, né? Lembrando que os homens gentis no tempo das cavernas mandavam a mulher sair primeiro da caverna, que se tivesse um bicho comia a primeira mulher e tinha tempo de correr, né? Vamos lembrar também. E a gentileza tem que ser um atributo de todos os indivíduos na relação, né? A mulher também pode abrir a porta do carro, pode fazer uma gentileza, isso tem que ser algo comum a ambos, né? Então, a gente tem que acabar com essa questão de atribuir gênero, né? O cavalheirismo ele tem classe, ele tem gênero, ele tem tudo isso. Então, eu vou lá, eu carrego as coisas para minha parceira, eu não deixo minha mãe fazer certas coisas, mas eu passo do lado da tia da limpeza e não olho que ela está com balde. Sim. Entende? Então, quem é generoso, quem é gentil, É está o todo tempo mundo. todo fazendo. Agora, eu só faço com a mulher que parece com a minha mãe, que tem um cargo superior ao meu, porque se for inferior, eu estou pouco ligando. Que eu tenho algum interesse. Que eu tenho algum interesse. E nas estruturas de trabalho também o machismo se mostra muito. Conseguiu aquele cargo e deu pra alguém. Com Tem certeza. várias estruturas ali dentro do dia a dia do trabalho que também apontam aí coisas que a gente precisa conversar, né? O machismo, a homofobia, né? Por exemplo, Sim. eu sou cabeleireiro e maquiador, né? E heterossexual, né? Então, tipo, o tanto que eu sofri isso também no começo, né? Mentira que você é hétero assim? Tipo, Então, é maquiador, e outra coisa, né? Eu participo de muitos grupos onde tem muitas mulheres, né? Então, eu faço balé clássico, pratico yoga, né? Inclusive eu levo a minha pequena pro balé, né? Então a gente faz juntos balé, então... e assim, eu vejo não tanto te torna que isso... menos homem no sentido... Nem um pouco, eu acho que eu me sinto mais humano, sabe? Eu me sinto mais... Usar essa palavra, né? Exato, e reconhecer o que é realmente ser homem, sabe? Eu me relaciono com uma mulher, tenho todas essas vivências, me dou muito bem com mulher e agora poder trabalhar essas questões com os homens também, porque por ouvir tanto elas no dia a dia, e o homem, por essa estrutura patriarcal, machista, não ouve as mulheres, né? Não ouve a mãe, não ouve a tia, não ouve a filha, eu poder ajudar, e nós, né, do grupo, poder ajudar a traduzir tudo isso que elas já vêm falando há, né, dezenas de anos, há muito tempo, há mais de 100 anos, né, que o feminismo está mais forte assim, poder traduzir isso para os homens, e porque eles vão nos ouvir, né, porque a gente tem essa afinidade, a gente tem essas vivências, e eu acho que esse é o grande objetivo, né? Não significa que olhar para os nossos sentimentos, fazer coisas que a gente tem vontade, que faz sentido para a gente, nos torna menos homem, né?